noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, alunos, docentes, demais convidados, para darmos início à nossa aula magna de abertura do curso de pós-graduação em Auditoria, Gestão da Qualidade e Vigilância Sanitária, que está hoje abrindo a sua 10ª turma. Bem, temos aqui alunos de várias unidades federativas do Brasil, Roberto, e alunos, olha, eu vi a lista, depois eu vou ver com mais calma, mas temos alunos da Bahia, Pernambuco, São Paulo, interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro, olha, todos vocês sejam muito bem-vindos, e aquele estado que eu ainda não citei, mas eu já vou citar nominalmente daqui a pouco. Bem, gente, nós todos, aqui do Instituto Racine, temos sempre como muito caro esse primeiro dia, o primeiro dia de aula, e por isso mesmo nós sempre trazemos um convidado, uma personalidade que tem uma carreira consolidada, uma carreira que possa trazer uma mensagem de motivação para vocês. Antes de apresentar o currículo, que eu acho que é importante, eu quero contar como é que eu cheguei até este convidado de hoje, que é o Roberto Vilela, que é o empresário que representa a RV Imola. Bem, Instituto Racine costuma, em algumas ocasiões, quando possível, quando não tem pandemia, levar os alunos para fazer visitas técnicas. E levamos os alunos uma vez para conhecer RV Imola. Na época, por intermédio da Adriana, que não sei se está na sala, que trabalha também lá, gerente da qualidade, que também já foi palestrante aqui no Instituto Racine, e nós todos ficamos muito impressionados de ver como qualidade faz parte da rotina da empresa. Nós vimos, não é propaganda não, porque eu não sou parente do Roberto, não sou acionista, não comprei ação na bolsa, nada disso, mas a gente, como técnico, né, nós todos ficamos muito contentes de ver assim, o avanço que estava, e principalmente, foi um pouquinho, bem naquela época em que estava se discutindo a resolução 304, que na época era 304, que agora já virou 430 de 2020, mas que eu escutei uma coisa que é muito difícil a gente ouvir. O pessoal técnico falando, olha, nós estávamos praticamente prontos, pouca coisa tivemos que fazer aí, lógico, tem um ajuste aqui, outro ali, mas o principal a gente já estava bem adiantado aí quando chegou a resolução. Coisa que muita gente teve que correr muito para poder se adaptar, né? Então, eu quis trazer um empresário para falar de qualidade. Uma coisa é o farmacêutico, o engenheiro, o biólogo, o pessoal técnico falar de qualidade. E eu até falei para o Roberto, a gente que é técnico fica num chororô danado, porque precisa fazer, mas não tem recurso, mas o chefe não entende que precisa. E aqui é uma oportunidade da gente escutar do empresário, né, que é aquele que define o recurso, que compra a ideia da qualidade, incorpora a qualidade como estratégia, para falar para a gente um pouco sobre a qualidade como proposta de valor. Então, agora, deixa eu contar um pouquinho do Roberto. Roberto, ele é empresário empreendedor de destaque, com profunda paixão pela arte como elemento de transformação social. Desenvolveu carreira de mais de 20 anos na área de transporte e, em 2002, fundou a RV Imola, um dos principais operadores logísticos do país, especializado no segmento farmacêutico. É atualmente presidente do Grupo Sigla, holding que controla as empresas de importação de vinhos, logística e cadeia de suprimentos, entre elas a RV Imola. É colecionador e investidor apaixonado. Depois você conta um pouco disso, tá, Roberto? Tá bem. Colecionador, então, e investidor apaixonado no mundo das artes visuais, revela a sua veia de empreendedorismo social ao apoiar, patrocinar e incentivar artistas nacionais que expressem a realidade de diversas comunidades e povos. Como fundador do Instituto Brizon Vilela e presidente do Grêmio Luso-Brasileiro de São Paulo, fomenta negócios e parcerias que contribuam com a popularização da arte e o desenvolvimento cultural e econômico do país. Muito bem-vindo, sinta-se em casa, na sua casa e na nossa, e passo-lhe, então, a palavra, Roberto. Após a sua apresentação, eu vou abrir para perguntas, tanto dos alunos como dos professores que aqui nos acompanham.
A palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos. É uma alegria muito grande e falar com pessoas assim, ou seja, falar alguma coisa da minha vida e para pessoas que vocês vão saber ao longo da minha carreira foram muito importantes, ou seja, porque gestão, auditoria de saúde, etc., ou seja, foi o que também construiu muito da minha vida. Então, muito obrigado, Elídia, ao Quitão, ao Racine, ao Instituto, ou seja, eu me sinto assim muito lisonjeado de poder falar alguma coisa para vocês sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Eu não sou didático, então, por favor, peço desculpas, mas eu vou tentar falar alguma coisa que eu tenha na minha vida. Pronto. Então, vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Um pouquinho a Elídia já falou assim, ou seja, que sobre o que eu sou, do empresário tal, enfim, o que é. Mas eu queria dizer um pouquinho que eu nasci de família humilde, então, ou seja, com 14 anos de idade eu tive que começar a trabalhar em lojas de sapato, vender sapato, pronto. Meu pai era militar, minha mãe era do lar, então a gente não é que nasceu nada de rico, mas eu tinha uma ideia de fazer medicina, porém, confesso a vocês que estudei, mas nunca fui um bom aluno, então, ou seja, não sou um exemplo para vocês analisarem como aluno de vida, mas esse enquete aqui da minha vida, a Elídia já falou, ou seja, não tem muito o que falar, então eu vou passar aqui para dizer que é o seguinte, quando eu tinha 18 anos ou coisa parecida, eu 17 anos, lembro, eu tentei em várias universidades prestar concurso para medicina, estudava na semana à noite, trabalhava de dia, sábado, domingo fazia cursinho de faculdade, mas resultado, eu não consegui na época passar em quase faculdade nenhuma, né? Porque é muito difícil também. Eu passei que já está extinta, uma universidade do Rio de Janeiro, alguém pode se lembrar ou conhecer, que era Gama Filho, era a universidade mais cara, mas eu sei que ela já fechou. E quando eu falei, pai, eu passei assim, ele olhou assim, a mensalidade era maior que o salário dele, né? Então ele ficou meio triste, assim, enfim. Mas da partir daí, eu quis empreender, começar a fazer, ele me emancipou, enfim, foi uma vida de altos e baixos e muitos baixos e poucos altos, mas isso aí foi com que eu comecei a construir o meu foco do que eu poderia assim imaginar de fazer, de ser correto. Então, eu trabalhei em empresas, etc. Quando trabalhei por 20 anos numa empresa que eu cheguei a ser diretor de transporte, e como a Elídia falou, eu fui aqui está aqui mais ou menos, ou seja, eu queria fazer medicina e pronto. E quando foi em 2002, eu saí da empresa e abri uma empresa era Roberto Vilela Consultor, então, ou seja, para ser consultor de transportes. E eu comecei a fazer consultoria para empresas transportadoras e para clientes também. Foi quando eu comecei a fazer uma consultoria na época para o Amazonas, onde um dos cases muito importantes que eu tive que foi criar a logística do Amazonas. Então, fazer um negócio, mapear aquele estado, que é uma coisa, que aquilo lá não é um estado, aquilo lá é uma coisa fora não sei, alguém que esteja aí
que seja do Amazonas pode atestar. Nós temos lá 6 calhas de rios, 6 grandes rios, que eu tinha que pegar. Naquela época, era muito precário. Então, eu mapeei, peguei, contratei alunos de universidade para mapear barcos que poderiam fazer rotas, que poderiam ter um espaço diferenciado para levar medicamentos, que a gente pudesse ter climatização, levar o que é refrigerado, né? Então, o calor daquele, então, já era totalmente disperso o estudo. E aquilo lá mapear e criar aquilo e ter o que é aquilo lá hoje, não trabalho assim, porque isso aí são coisas licitadas assim, então, ou seja, mas a criação disso tudo foi muito importante para mim. Então, tive os melhores cases da minha vida em termos de logística, depois hoje, eu volto no assunto, mas trabalhar para a maior cidade de São Paulo, que é do país, que é São Paulo, o maior estado, que é o estado de São Paulo, e o de maior quantidade de municípios, que é Minas Gerais, implantar essas logísticas nesses estados, e a diversidade do Amazonas, são realmente, para mim, grandes cases que eu aprendi ao longo da vida e criei juntamente com a minha equipe para chegar onde estamos. Na época, alguém assim lembra, eu valorizo muito esse setor da qualidade. Dentro do meu organograma tem eu como presidente, mas eu faço questão de colocar uma linha acima que está abaixo de mim, porque eu sou o dono da empresa, mas uma linha acima que seria um lado qualidade e outro lado segurança. Por que eu digo isso? Porque a segurança vai me dizer assim, só não pode entrar aí hoje, ou não pode ir na unidade tal, não pode tal, ou então os valores assim tem que ser isso. Eu sigo recomendações da segurança, porque ela está cuidando do que eu tenho e do que eu transporto e de materiais de terceiros. A qualidade, porque ela vai falar, isso não pode ir nesse caminhão, pode ir no outro, ou pode ir assim assado, esse aqui tem que ser refrigerado, tem que ter a temperatura tal. Então, qualidade manda mais do que eu, porque eu sei o que é a responsabilidade disso. Me lembro que, acho que alguém ouviu falar, teve, acho que em 1990, coisa parecida, teve um assunto que tinha aquela pílula da farinha, etc. Aí eu acho que dentro da qualidade foi uma linha de divisão que até aquela época o pessoal falava da área farmacêutica como simplesmente ela assina, você ia na farmácia, não tinha um farmacêutico, mas a partir dali começou a ter realmente a Anvisa, os regulatórios começaram a exigir realmente a farmácia como, eu estou dizendo da farmácia como responsável para ter empresas. Quando eu abri a minha empresa em 2002, então, para mim começar a tirar licenças para isso, tinha que ter um farmacêutico. Eu contratei um farmacêutico, ele estava para um lado e para o outro lá, e eu não sabia o que ele podia fazer e não tinha tanta... Até um dia que ele chegou e falou assim, eu nem via ele quase dentro da empresa, e foi muito importante também, assim, porque ele chegou e falou, seu Roberto, eu preciso de um ponto de rede. Eu olhei para ele e falei, Alessandro, eu vou lhe dar 2 para você estender uma rede e dormir, porque eu não sei o que você faz aqui dentro da empresa, mas então tenta me mostrar alguma coisa. Então foi até divertido eu falo sempre essa frase, porque ele chegou e falou assim, mas eu vou fazer o que aqui? Eu falei, não sei, começa
criar normas, procedimentos, treinamentos, etc. E aí ele começou a treinar, a fazer manuais e a gente chegar a levar a sério o que é as boas práticas de transporte e armazenagem de medicamentos. E isso aí foi diferencial dentro da nossa empresa. Eu vi que isso melhorava a nossa empresa, melhorava a cultura dos nossos colaboradores, enfim, foi crescendo a ponto assim de realmente começar a dar um resultado diferenciado mesmo dentro dos nossos negócios. E o que aprendemos com isso hoje? É ter o que é a temperatura correta, as resoluções que aparecem. Eu sou defensor totalmente. Eu cuido também de reuniões de órgãos de transporte ou que ficam. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer aquilo? Por que tem que estar climatizado? Como que vai ser lá na ponta? Como que vai ser no caminhão? Eu digo assim, se há uma legislação que o medicamento tem que estar numa temperatura X, de 15 a 25, etc., por que ele vai ter só no início e depois não vai precisar mais? Então, não tem senso se você não pensar assim. Então, eu comecei a pensar como um todo do que os órgãos regulatórios exigiam e começar a sempre estar à frente, assim, para falar o seguinte: se tem que ser, então vamos investir e vocês, como eu disse ainda há pouco, eu devo muito aos auditores que vinham dentro da nossa empresa e auditar, porque eu sempre achei que eu estava perfeito e não estava. Sempre tinha alguma coisa a mais. E o lado da auditoria das empresas, e ainda hoje, faz com que a gente ficamos atentos a alguma coisa, ou que seja até uma sugestão, ou uma coisa desse tipo, nós temos, como a Elídia falou assim, a Adriana, que é a nossa diretora da qualidade, ela tem um corpo dela, que são os farmacêuticos que estão espalhados dentro das nossas unidades, que funcionam dia e noite, assim, onde temos unidades. Treinamento, auditoria interna, auditoria externa, ter processos. Então, isso tudo, eu ainda chego e falo assim, tem um assunto tal, qual é o plano de contingência para isso acontecer? Tudo tem que ter uma contingência dentro da nossa empresa. Então, as normas que temos sanitárias é uma coisa assim que a gente tem que seguir. Então, levamos muito, mas muito a sério mesmo, porque transportar, armazenar medicamento exige tudo isso. Nós não estamos falando assim de apenas um produto qualquer, apesar que no passado, antes disso, tinha-se algumas coisas que era voltado para entender como qualidade, mas não era qualidade. Eu me lembro que teve uma febre do ISO 9000. Todo mundo queria ser certificado pelo ISO 9000, ISO 9000, ISO 9000, depois ISO 14000, ISO não sei o quê. Mas era os processos dentro da estrutura da saúde e boas práticas, tudo é superior a estudo. Tudo, porque a gente mexe com vida. E aquilo era apenas processos. E hoje, qualidade, eu digo que... Eu não sei, eu estou passando aqui rapidamente, porque, como eu disse, eu não sou muito didático, mas pronto. Envolve o controle da temperatura hoje, o treinamento,
as normas sanitárias, manutenção predial, enfim, ou seja, tecnologia. Eu digo para vocês o seguinte, tudo que é tecnologia a gente está empregando. Nós estamos agora, compramos uma startup exatamente para ter temperatura, não só em loggers, mas assim, ter temperaturas nos caminhões de depósitos nossos, assim, totalmente em tempo real, validado. Criamos a estrutura de validação dentro das nossas empresas, seja de caminhões, seja de depósitos. Então, o processo é seguido à risca. Não há o assunto de, antigamente, para os caminhões, para ser validados num local só, não. Nós temos uma rotina de validação de nossos veículos, de nossos depósitos, temos cronogramas de auditoria interna nas nossas empresas, essas programadas e as não programadas, que é feito assim, sem o gestor até estar sabendo, etc. Então, tudo isso é criado para que a gente não vicie no comodismo e achar que tudo está perfeito e pronto. Uma coisa eu digo muito importante também, que eu sempre gostei de arte, como a Elígia falou. Eu também comecei assim, que eu sempre gostava de pintar tal, mas eu virei colecionador porque eu achei que meus quadros não eram tão bons, então achei que era melhor comprar, então foi por isso que eu comecei a colecionar. Mas, para mim, esta visão é muito importante. Quem já foi nos nossos depósitos já viu, é cheio de obras de arte espalhado em tudo quanto é canto. Nós fazemos assim, já tipo exposição, mudamos as obras, mostramos isso para os nossos funcionários, compartilhamos a arte, fazemos muita coisa assim de cada qual criar um tema e juntar funcionários, seja pessoas ajudantes, diretores, ou seja, criamos grupos para dar um tema e vem alguém que explica sobre a arte para pintarem, depois fazer isso grandes obras, premiando os funcionários. Mas isso é porque eu falo muito, é que a qualidade, para mim, está ligada à arte pelo seguinte assunto: o detalhe. Não é o óbvio que a gente resolve e vê. Então, é no detalhe. Eu vou nas minhas empresas assim, os meus gestores falam assim, tá aqui, tá tudo arrumado, etc. Assim, por que não tiram esse pallet aqui e realmente não deixa poeira, coisa para... Eu vou logo no detalhe, porque é óbvio, você vê um caminhão carregado, tá tudo bonitinho, mas e aquele que está com a seta para baixo ali? Então, o detalhe é muito importante. E, óbvio, exige muito investimento, ou seja, nós estamos aí com todos os nossos veículos com melhores equipamentos de climatização e refrigeração, os depósitos todos estão dentro da legislação de climatização, ou seja, tudo que tem que ser de investimentos para fazer com que a gente tenha, atender o regulatório e estar à frente de atender mais, seja com as nossas câmeras refrigeradas, a gente tem tudo validado de 2 a 8, de menos 20 e tal, e de ultra freezer. A gente está sempre buscando estar preparado para todas as... Aqui vocês podem ver um pouco, vejam aqui que em todos os nossos depósitos tem assim, arte assim exposta, tudo. Aqui alguma outra operação de algum outro prédio, todos os prédios nossos são assim. A gente faz esse investimento e a gente mostra que tem que estar tudo dentro de um programa de organização, e o CLIF, que é uma tecnologia que nós chamamos de Central de Logística de Inteligência Farmacêutica, que ele já está se tornando quase que um RP já, que ele pega da caixa terciária, a caixa secundária, a primária e até a unitarização
levando sequência para ter a rastreabilidade, seja da indústria até o paciente final, na boca do paciente. Trabalhamos dentro de hospitais, fazendo monitorização, trabalhamos com, ou seja, nós pegamos da cadeia completa de insumos farmacêuticos até a boca do paciente final, levando os medicamentos em casa, levando, distribuindo nos hospitais, armazenando, para iniciativa privada e pública. Então, a gente tem contratos em vários locais do país, temos toda a parte aérea, rodoviária, fluvial, estamos com todas as agências que regulam esses transportes, com toda a certificação também de armazém geral, enfim, todas as áreas, nós temos todos os regulatórios e temos uma área que se chama de regulatório exatamente para estar atenta a todas a regulamentação e, de primeira, tocamos tudo isso e, enfim, auditoria interna, como eu disse, ou seja, tem que ter, ou seja, os processos ajustados assim, ou seja, gera bastante economia, qualificação térmica com os caminhões e depósitos, então, ou seja, temos também qualquer não conformidade que seja de nossa parte ou de parte do cliente, seja recebedor ou seja a gente, é tudo registrado e é tudo tratado dentro do setor. E com isso tudo aqui, ou seja, além de uma quantidade de funcionários que tem aqui, a gente tem mais de 600 colaboradores, agora acho que está aumentando ainda nesses próximos 2, 3 meses, assim, outros negócios aí, vai aumentar mais 150, 180 colaboradores aí. E, enfim, aqui nós temos aqui de medicamento em casa, que nós temos quase que, nós entregamos perto de 150 mil entregas em casa com o funcionário, ele é um funcionário registrado, ele não é um funcionário contratado assim, com todo respeito, assim, de tipo de que pegam na rua, não, eles são contratados, treinados e sabe que tem o que ele está levando e por que ele está levando e para que ele está levando, em temperaturas, etc., em motos, em carros pequenos, carros grandes, carretas, todos sabem tudo o que eles têm que fazer. E o que eu acho que é bastante citar aqui importante é que no início do ano passado, nós tivemos aqui o início da pandemia e nós ficamos muito preocupados com o que nós faríamos para atender a saúde. A gente tem vários depósitos, mas como atender se a pandemia entrasse dentro dos nossos depósitos? Criamos um comitê, criamos processos, e daí, ou seja, colocar pessoas que entrassem dentro do depósito sem se comunicar com outra, desinfectar tudo que vai, os caminhões que vai para os hospitais, quando chega, e nas mudanças de turnos, para que a gente não corresse risco de ter um problema pandêmico dentro da empresa, e com isso a gente atrapalhasse a distribuição de medicamentos do Estado. Foi uma coisa muito bonita de ver que eram nossos funcionários, que tinha até alguns que a gente podia falar assim, não, pela sua idade o senhor tem que ficar, se ele não, eu estou aqui, eu quero ficar, eu quero entregar, quero fazer, e através da área da qualidade que deu palestra dizendo a responsabilidade que eles tinham, o que eles tinham que fazer, o quão era importante eles para a sociedade, e eu tenho que sempre assim, e não tenho nada demais de falar o seguinte, obrigado, meu pessoal, que soube entender
o tom como eles eram e são importantes para manter a saúde, né? E eu digo sempre assim que a alegria é a coisa mais séria da vida, né? Então, por quê? Se você tiver com tudo em ordem é porque você está alegre. Então, eles fazem a diferença levando a esperança de vida para alguém e a saúde para quem precisa mesmo, né? Então, ou seja, de uma melhoria de vida, se for o caso. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei, acho que está dentro do prazo, mas pronto, eu agora fico à disposição para qualquer coisa aí. Não sei, Lídia. Sim, vamos aproveitar agora para perguntar bastante coisa aí para você. Todo mundo imagino que tenha várias dúvidas, né? Quintão, quer ser o primeiro? Eu quero. O chefe a gente sempre dá prioridade, né? Marco Quintão. Vilela, as pessoas têm carisma e carisma é uma coisa que não se encontra na prateleira em qualquer lugar. E você é um sujeito extremamente carismático pela sua sinceridade, pelo seu jeito de falar, de contar a sua história, um jeito humilde, que chegou aonde chegou. Mas eu vou destacar, até para deixar espaço para os outros, aquele ponto do seu primeiro farmacêutico, que você ia dar 2 pontos de rede para o sujeito pendurar uma rede, porque você não sabia o que ele fazia lá. Essa história aí realmente faz parte do folclore da RV, né? É verdade. Foi isso mesmo, porque eu falei assim, o que que eu tinha, porque a legislação exigia, mas eu falei, eu vi por um lado, quando eu via, né, ele falava assim, o que eu vou falar para ele fazer? Ou seja, ele chegou assim, eu preciso de um ponto de rede, e realmente isso aconteceu. A pessoa ri, mas eu falei, e eu devo muito a ele, ao Alessandro, falei assim, Alessandro, eu não vou lhe dar um ponto de rede, vou lhe dar 2. Aí você estica e deita aí, pronto, e dorme na rede. Ele, não, mas eu não sei o que você faz, o que você vai fazer. E o pessoal entrou dentro do folclore, mas é a verdade. Mas ele fez muito. Começou aí a criar o que a gente chama dos manuais de boa prática, etc., que nós temos, e aí depois seguiu a qualidade toda aí, criando a estrutura que a gente precisa e tem dentro da nossa empresa. Então, foi sim uma coisa interessante, foi um momento que aconteceu. Ele foi um funcionário no 02 ou 03, assim, sabe? Mas foi muito bacana isso. Bom, e hoje, aquele foi o seu primeiro... Bom, 01, 02, ele deve ter sido o seu primeiro farmacêutico, o primeiro técnico em qualidade. Quantos você tem hoje? Quantos outros? Você falou que tem um time de farmacêuticos aí. Tem, a gente, se eu não me engano, salvo eu, deve ter perto, se não somando, já tivemos perto de 40, 50, mas tem vários aí, eu acho que tem pelo menos na empresa, deve ter, em unidades e tudo, aí deve ter uns 20 por aí, mais ou menos, assim. O tamanho da frota hoje? Tem 170 carros próprios, assim, tudo dentro E todos assim, nós conseguimos nesse ano passado, o carro mais antigo nosso deve ser 2018 ou 2019. A gente conseguiu renovar tudo com carros refrigerados, porque com o melhor equipamento de controle de temperatura, enfim, porque não tem, o carro nós trabalhamos 100% saúde, então tem o carro você não consegue colocar 25 graus se não for um carro térmico e com o refrigerador. Então, o carro, e tudo validado pela área de qualidade, tem que ser todos validados. E o investimento em tecnologia, com certeza, é um investimento alto, porque você, pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi bem, mas você hoje consegue monitorar a situação de temperatura, calor, essas coisas, com o veículo remoto. Eu vou lhe explicar, então. A gente tinha
A gente ainda está com os loggers, mas nós compramos uma tecnologia de Israel que já chegou. A área da qualidade nossa ficou uns 3 ou 4 meses aí validando. Isso começa a implantação, essa nova tecnologia que vai ser um diferencial de monitoramento de temperatura dentro dos veículos e dos nossos carros. Já está salvo eu, no Brasil, está sendo implantado outras tecnologias também de armazéns verticais com robóticas, com pick by light, ou seja, put light. Nós temos muitas dessas. Nós temos 5, chega agora em junho mais 3 desses armazéns inteligentes, aquelas unitarizadoras que cortam os blister e fazem a etiquetagem com nossos códigos de barra também, foi comprada também. Então, são várias dessas para a parte de unitarização, que é a parte hospitalar. E dentro dos nossos CDs de transporte, nós temos também totalmente aquele sorter, que faz tudo, que separa, que já vai para separar ali automaticamente para ir até por carro, rota, até bairro, se quiser, assim, dentro de qualquer local, faz toda a separação, que desce por esteiras. Isso tudo são investimentos gigantescos que a gente tem feito nos nossos depósitos. Então, é tecnologia, climatização, robótica, enfim, tudo que a gente tem que ser feito para que diminua a quantidade de possibilidade de erros. Imagine que a gente tem separação e pique de milhares e milhares de distribuição por dia. Então, é uma coisa assim, que realmente nós não somos um e-commerce. Haja tecnologia, né? Haja tecnologia. Mas manualmente hoje, assim, ou seja, é muito mais difícil. Então, nós temos equipamentos que a gente tem mais ou menos, eu acho que a maior máquina que nós temos de armazenagem de pique deve ter mais ou menos, a que tem mais quantidade deve ter uns 14 mil itens de separação, com bandejas que vêm automaticamente, que você separa para fazer os pedidos. É uma coisa que tem também a conferência com filme que você vai bipando, filmando, lacrar, para você chegar no cliente e entregar qualquer coisa que tenha assim, de erro. Ele não precisa ficar lá esperando o motorista conferir nada. Entrega, se ele tiver qualquer coisa, ele pega no rodapé da nota, ele vai lá, digita lá, vai ver a filmagem, ele pode reclamar ou não, para não ter esse problema. Ganha tempo de velocidade para você estar fazendo isso tudo, né? Preciso voltar lá, viu, Vilela? Porque eu acho que eu estive lá pertinho do início, né? E depois eu vi pelas fotos aqui. Não, você mudou muito. É outra empresa. Então, você for lá. Se você for lá agora, assim, você vai falar, não é a RV, é outra RV também. É outra RV. Não, mudou muito. Já vi pelas fotos. E gostei muito da história das obras de arte. Quando eu fui lá, eu vi. Aliás, você tinha um quadro muito bonito, muito interessante, muito importante. Você tinha um quadro na tua sala lá, e você me mostrou, até não era nenhum quadro grande, mas ele falou: esse quadro aqui é um quadro de um quadro. Eu não me lembro, não vou me lembrar exatamente qual que era o artista, né? Mas deve ter sido um dos primeiros quadros que você pendurou lá. E que legal que você hoje usou também essa sua sensibilidade para a arte, né, para tornar o ambiente de trabalho lá um ambiente bastante diferenciado, agradável, né? E só para finalizar eu vou finalizar minha parte aqui, porque senão não vou ficar falando aqui até amanhã.
Eu vou deixar o pessoal entrar também. Mas uma coisa importante que você falou agora no final, aí, do meio para o fim, foi a questão do aprendizado em cada um que se aproxima de você, cada um que chegou lá, você soube tirar aproveitar o conhecimento. E esse pessoal do curso aí que vai trabalhar com auditorias, etc. Auditoria, gerenciamento, né, de qualidade, também vai estar ora ensinando e ora aprendendo. Né? E essa capacidade de aprender ensinando e ensinar aprendendo faz uma diferença enorme, que é o que leva pessoas a saírem de um patamar inicial para um patamar super advanced, que é o que eu estou percebendo que a RV Imola, né? E eu tenho muito orgulho de que esse RV é o meu amigo Roberto Vilela atingiu aí. Tá? Parabéns, parabéns e muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Gente, Elidia, agora eu vou deixar o pessoal falar, vou sumir da câmera aqui. Vilela, não, mas fica com muito a gente obrigado aí. Você falou, você está falando muito bem, agora você conta um pouquinho mais, mata um pouquinho mais a curiosidade do resto do pessoal que está por aí. Tá bom? Então, muito obrigado. Abração. Muito obrigado por essa acolhida. E realmente, como eu falei desde o início, longe de ser um palestrante, mas é aquilo que falou, só posso contar o que acontece na minha vida. Mas para a importância do auditor, principalmente em saúde, é muito importante, porque ele vai, dia a dia, conhecer cada vez mais, ele vai aprender mais e vai estar ajudando cada vez mais o auditado. Então, eu volto a lhe dizer, devo muito às auditorias de todas as empresas, de todo mundo que sempre fez. A gente tem auditorias internas e externas, principalmente externas, de clientes que vão à nossa empresa, vão olhar, fazem vão com aquele checklist completo, olha. Por mais que esteja tudo bem, mas uma sugestão que eu vi em tal local, você fala, ótimo, excelente. Isso é muito importante, você estar atento a receber essas informações e saber não como crítica, porque muita gente vê assim, o auditor, principalmente, que vem lá só apontar problema. Não, eu vejo sim melhoria para a minha empresa sempre. Eu defendo a auditoria, eu acho que isso é importante. E outra coisa, e não gosto daquele negócio, preparar-se para a auditoria. Não, tem que ser auditado sem esperar. É verdade, tem que estar pronto todo dia. Está pronto todo dia, exatamente. Obrigado, Quintão, valeu. Eu que agradeço aí. Boa continuidade. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas não vou falar. Depois a gente conversa mais. Um abraço. Bom, Roberto, tem algumas pessoas que estão mandando as perguntas. Eu vou respondendo aqui conforme o pessoal está se pronunciando no chat. Eu vi que o primeiro que colocou uma questão foi o professor Wilson. Você quer falar diretamente para o microfone, professor Wilson? Sim, bom, parabéns aí pela postura. Eu diria que vinho, arte e medicamentos tem um diferencial. Você tem que enxergar que que requerem um cuidado especial. E essa sua postura de encarar positivamente uma auditoria proativa e não reativa é o que faz o diferencial e que faz a companhia sempre crescer e estar pronta para o futuro e abraçar uma sugestão de melhoria como realmente uma sugestão de melhoria, não como uma crítica, como uma não conformidade, etc., tudo, né? Então, alguma coisa que eu gostaria de interessar, da minha parte, né, eu trabalho mais com matérias-primas, IFAs, né? Eu vou dar um setor sobre isso, seria como é que você encara o Mercosul e assim o mundo, né? Como é que a sua empresa se integra no mundo? Qual é a sua visão, né?
Vinho, por exemplo, muita coisa vem de fora, né? Realmente o vinho a gente tem praticamente quase que 100% no nosso caso vem de fora, e a gente tem o Brasil, eu vejo assim, ou seja, ele tem muitas, por exemplo, falar rapidamente do vinho. O vinho, o rótulo para nós é o que você vê à frente, aquela propaganda. Para os outros países, o contrarótulo que é o rótulo. Então, ou seja, é até diferente. Então, muitas coisas que nos outros países botam só um marketing na frente, atrás tem lá a litragem, a graduação, etc. Para o Brasil, não. O Brasil exige que tem que ter na frente, etc., 12%, 0,75%. Então, é um país, assim, ou seja, que é um pouco, às vezes, dificultador para quem traz esses materiais, esse produto de fora. Mercosul, a gente trabalha com a nível de como se diz, de auditorias. Nós tivemos assim muitas auditorias internacionais por conta de medicamentos que são de indústrias que são matrizes fora do país, que já vieram também fazer auditoria na nossa empresa. O Mercosul, eu vejo assim, não tenho assim muito conhecimento para me falar assim sobre as matérias-primas que tem. A gente opera muitas matérias-primas, principalmente para indústrias farmacêuticas, que nós recebemos, tem um processo totalmente alfandegado que é feito, a gente recebe, todas essas grandes companhias que importam, como a gente só opera, eles têm um período que fica de quarentena, onde eles pegam mostras de lotes, fazem em organismo para liberar aqueles lotes, e daí a gente processa toda a operação de entrega para a fábrica, distribuição, etc., coisa parecida. Então, eu não conheço muito o processo técnico desse assunto. Eu conheço bastante dos vinhos, ou seja, que a gente tem. Nosso país é bem burocrático, muito burocrático, mas também tá lá, tem respeito, é um dos países regulatórios mais exigentes do planeta, até mais que FDA, etc., aquela coisa toda. Então, a Anvisa é uma agência, ela era muito... No passado, a gente, para obter uma licença, demorava quase que anos, etc. Hoje, ela está muito mais ativa, mais ágil, então, eu tenho tido, principalmente nesse momento pandêmico, assim, solicitado autorizações para ajudar, né, em importação de produtos que estão regulamentados em outros países. Ela, de pronto, até pelo histórico nosso, assim, ou seja, passa pela Visa local, etc., em uma semana, assim, ela está liberando, ou se tem alguma exigência. Então, é uma coisa muito espetacular que está acontecendo com a Anvisa nesse momento, que não era assim, era muito difícil, era muito lento, e ela está muito ágil. Então, eu tenho que render essas homenagens à Anvisa no momento, e é um pouco que sei, é isso, mas está bem funcional. Bacana. Bom, temos outras perguntas aqui. O pessoal que quiser fazer sua pergunta, só coloca no chat que você quer fazer uma questão, que eu vou passando a vez conforme vem chegando aqui, só para a gente não falar um em cima do outro, né? Bem, eu só cometi vamos dizer assim, uma gafe aqui. Eu precisava ter apresentado devidamente o professor Wilson. O professor Wilson é nosso professor especialista em IFAS,
está com a gente já há algum tempo neste curso, no curso de Engenharia Farmacêutica também, tá? Falando sobre as IFAs, as novidades nessa área, auditoria na área, né, professor? Muitas novidades aí nesse campo, né? Olha, desculpa até interromper, professor, mas que alegria que eu estar aqui dando um pouquinho dos seus minutos para ouvir aqui a minha história aqui, ó. Fico muito honrado de coração, assim, ó. Muito obrigado, viu? Estou até emocionado. Eu que parabenizo aí pelo foco, né? E são coisas comuns, né? Na realidade, vinho, arte e medicamentos tem tudo a ver. E eu também falo, por exemplo, nas minhas aulas que eu dou, eu falo sobre a Anvisa e as peculiaridades. Eu destaco realmente a Anvisa, somente na pandemia, com Covid, está muito rápida e proativa. Ela, todos os pontos, eles vão em cima e divulgam e fazem para não ter mal-estar com a sociedade, né? Então, eles estão realmente, sim, bem postados, e é bom para a gente. Claro. É uma área pública que está funcionando. Parabéns. Muito. Volto só a salientar. Não era um histórico do passado, mas ela está muito ativa e rápida, está excelente. Então, nós temos que realmente dar ao César o que é de César. E pronto. Então, eu estou muito... É isso. Bom, temos aqui a professora Lorena Pantaleão. Lorena, caso você queira fazer a pergunta pelo microfone, fica à vontade. Eu vou ler o que você escreveu para a gente aqui. Lorena? Bom, a professora Lorena, ela é professora na área de qualidade, validação de metodologia analítica, laboratório físico-químico. E ela fala assim: boa noite, Roberto. Sempre que nós, da qualidade, solicitamos medidas e investimento referente à implantação de sistema da qualidade, nós sempre esbarramos nos custos. Sempre ouvimos que qualidade é caro. Mas, eu não entendi aqui, ficou estranho o texto, mas a pergunta é: em quanto tempo o empresário consegue um retorno do valor investido? Como sensibilizar a alta diretoria das empresas, no caso, os chefes de todos nós que não são assim, de que o investimento não será jogado fora? Assim, a pergunta, pelo que eu entendi, como é que a gente consegue convencer os demais empresários e os chefes de vários dos que estão aqui, né? Os gestores de vários dos que estão aqui, de que vale a pena? Olha, é aquilo que eu disse. Eu me proponho, ou seja, o empresário tem que querer. Então, no momento que eu quis ver que a área regulatória era uma área que realmente, como eu falei lá atrás do Alessandro, que tinha dois pontos de rede, etc., que eu pensei assim, eu estou pagando para ele aqui, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa, ou seja, então tem que pensar muito em saber que você está fazendo aquilo, e daí, de repente, eu comecei a ver os diferenciais. O que é o diferencial que eu vou tentar explicar para a professora Lorena? O diferencial eu quero ser o melhor operador logístico do país. Eu, empresário. Então, para isso, eu tenho que ter investimento, eu tenho que ter equipamento, tenho que ter tecnologia, tenho que ter qualidade. Isso tem que partir também do interesse do empresário. E ver o seguinte, que com o tempo, a barreira, ou seja, quanto mais regulamentação estiver hoje tendo que ter, eu quero ser o primeiro a colocar, porque a barreira de entrada para concorrentes fica mais longe. Eu estou pensando que hoje, ou seja, eu tenho tudo, já estou dentro das portarias, já está com tudo
Então, quem quer entrar dentro da minha área hoje fica vendo assim uma dificuldade muito maior. Então, ou seja, tem que partir do empresário querer ter isso. Agora, se o empresário quer fazer apenas porque tem que fazer, etc., ele não. Eu volto a dizer, quando no meu organograma estou lá eu como presidente, eu puxo a setinha e está lá qualidade e segurança. Eu quero assim. Então eu quero agora. É custo, mas o retorno vem com a qualidade. Ou seja, sim, a qualidade é diferencial. Você pode participar de bids, que onde vem, você está mais caro, aquela coisa toda, mas a área da qualidade vai lá, ou seja, vai ver os diferenciais de cada empresa. Isso é diferencial. Então, você está sendo cada vez mais qualificado, você está cada vez mais no mercado. Minha empresa hoje transporta de tudo quanto é medicamentos dos mais dos alto custo, dos mais caros possíveis, transportamos vacinas, nós operamos tudo isso dentro do país. E nós temos a câmera de menos 20 e tal, que a quantidade, quando veio os primeiros testes que veio pelo Butantan, fomos contratados por excepcionalidade, por causa do tamanho que tinha, a gente tinha a câmera lá funcionando a menos 27 graus lá tranquilamente. Então, ou seja, estamos preparados. Mas e quanto tempo tem? Ou seja, é investimento que você tem que fazer. Eu estou lá com o Ultra Freezer lá. Quando eu adquiri ele, eu não adquiri por causa que tinha uma vacina que vai precisar, nem para a vacina dessas, da Pfizer, etc. Eu comprei por causa de célula-tronco, não pensava nunca que ia ter uma pandemia, ter esse troço de vacina de menos 70, mas estamos preparados e validados. Então, investimento que você tem que ter uma visão e falar, vou investir, porque eu acho que pode ser que eu precise, pode ser um diferencial, pode somar mais no meu portfólio. E para isso, ter o Ultra Freezer, ter as câmeras frias, ter as câmeras negativas, sem ter a qualidade que tem o sistema de validação, etc., tudo é custo. Ou seja, mas temos que ter. É isso que eu acho. Não sei se eu atendi a professora Maria. Oportunidade vem para quem está preparado, né? Sim, sim. A minha filha, que o Quintão conheceu, que é a Tamires, eu estava lá, ou seja, tinha já câmeras frias, daí eu comecei a fazer lá um depósito lá, mais 2.000, 3.000 posições para câmeras de 2 a 8 lá, e nem as câmeras que eu tinha estavam sendo usando, mas eu falei assim, vou fazer isso aqui. Meu pai, ela chegou um dia e falou assim, pai, você é visionário. Porque não tem nada disso, você não está usando o que tem e está fazendo isso aí. Eu falei assim, mas eu acho que pode ser um diferencial. Hoje é um diferencial, eu utilizo isso. E eu não tinha essa necessidade, mas eu sabia o seguinte, vou fazer mais essas 2.000 posições de 2 a 8, vou fazer. Mas não tem, se eu não tiver, eu uso ela desligada, qual o problema? Está lá as posições, as câmeras estão lá, eu uso para armazenar normal, ou seja, mas se tiver, ela passa a ser um diferencial. Bacana. Bom, temos aqui agora na sequência a professora Renata Curatolo. Renata, se você quiser você mesma falar pelo microfone, ela está dizendo que passou na RV hoje, falou que tem projetos em andamento na empresa. Renata é professora na área de qualificação de transporte. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Inclusive, na semana passada a gente conversou um pouquinho, que a gente estava lá falando com a Adri. Foi. Eu sou lá do Grupo ENVA e a gente está desenvolvendo alguns projetos bem interessantes com vocês, Eu vi.
Que bom você Então, aqui, viu? imagina, né? Eu sou professora especialista em cadeia fria, né? Dos cursos da Racine, então as aulas de cadeia fria sou eu aí só com alguns aninhos de experiência na área, né? Bom, então, ou seja, o que eu estou falando, você pode atestar um pouquinho, né? Ou seja, você... Exatamente. E eu só parabenizei mesmo, que a empresa de vocês é uma empresa excelente, e eu até nas minhas Obrigado. aulas eu costumo exemplificar vocês, porque que empresa hoje que toda a frota, o caminhão é climatizado e refrigerado. Uma vez eu estava fazendo um teste, eu falei para a Dri, coloca num caminhão para a temperatura, não tem um baú que não seja isotérmico para a temperatura ficar mais alta. Eu falei, Renato, eu não tenho todos os meus baús, todos os meus caminhões são de 15 a 25. Eu falei, gente, ai, que coisa, que maravilha, de que orgulho saber disso. E é verdade. Então, eu conheço a tua presença aí diretamente. Hoje mesmo eu tive aí, falei com a Patrícia, que a gente está desenvolvendo estudo para um projeto de vocês, e eu fui buscar minha embalagem. E, assim, a qualidade da RV é excepcional. Eu fico muito feliz da gente ter uma parceria aí, uma empresa tão que preza tanto pela qualidade. Então, é uma honra eu ter vocês como parceiro da gente lá. Obrigado. Hoje eu não estava na empresa, porque eu tinha compromisso fora, mas que bom que você esteve lá hoje, lá também. Enfim, Enfim, toda semana. Eu vi você na semana, acho que semana passada ou retrasada, eu vi você lá na empresa, né, falando. Isso, nós tivemos lá, e essa semana mesmo, na quarta-feira, eu já tenho um projeto Quadri, que a gente vai naquela base de vocês, dos projetos dos motoboys, a gente vai desenvolver algum projeto legal aí. Quarta-feira a gente vai estar junto também lá para desenvolver alguma solução aí. Que bom, Renata, que bom. Obrigado, viu? Imagina, que é isso. Um abraço para vocês, gente. Outro. Tchau, tchau. Bom, é importante que a professora Renata está aí, ela pode dar um atesto que, ou seja, que mais ou menos funciona mesmo o negócio, né? Exato, é claro, olha só. Bom, você falou durante a sua apresentação sobre aprender com auditoria. E eu anotei aqui, e a Rafaela Amaral também, ela falou, olha, obrigada pelas palavras, Roberto. Infelizmente, muitas empresas ainda não compreendem a importância da auditoria e de investir em qualidade em pessoas. Atualmente, sou fiscal da vigilância sanitária e passo muitas vezes por essa realidade, principalmente as de pequeno e médio porte. Rafaela, se você quiser complementar a pergunta, fica à vontade. Acho que ela mandou só mesmo pelos olhos. Mas é isso, Roberto. Olha, se você quiser continuar, né, falar um pouquinho mais sobre isso. O empresário que diz que aprende com auditoria não é muito raro, muito comum a gente ouvir, não. A Rafaela botou aí, ó, sou tímida. Mais do que eu, não, Rafaela, eu não sei como eu estou aqui, mas, ó, eu não... lhe digo, eu estou vendo que acho que a Adriana também, aí, a nossa diretora de qualidade está aí, ela sabe disso. A gente passa por auditorias assim, que não é um dia, tem auditorias que é uma semana de auditoria, uma coisa assim, bem intensa, e eu faço questão de sempre pedir o resultado da auditoria, do que é feito, o resultado que é feito das auditorias internas, que seja ou programada, ou que é por surpresa também, porque se promove isso. Eu gosto de saber, gosto de ver a evolução dos gestores, a gente atua a qualidade. No ano passado, assim, mesmo quando a gente faz auditoria interna, pegava-se assim, alguém, assim, vamos dizer, a diretora da qualidade pegava um de um departamento, outro de outro, e dava assim, o roteiro para algumas pessoas que eram de outros departamentos, crédito, cobrança, de RH, tal assim, para fazer parte da comissão da qualidade, para pegar e fazer a auditoria interna com os nossos depósitos mesmo, com departamentos, ou seja, auditar departamento, e era um tal de um reclamar o outro assim.
temos que fazer o correto, ou seja, a auditoria não é para estar criticando, que essa pessoa que está auditando vai estar sendo auditada também. Então, ou seja, melhorias contínuas. E eu sempre defendi, sim, que a minha empresa tenha auditorias e a gente tenha o mais transparência possível. E o que eu mais adoro, assim, é quando é uma auditoria não planejada, não programada. Sim, sim. Assim veio assim a vigilância, ou veio um órgão fazer auditoria. Para mim, eu acho ótimo, porque, ou seja, ninguém prepara nada, tem que pegar ali no pulo do gato mesmo. É como Olá, eu vou nos meus Rafaela, vai depósitos. lá. Como eu vou assim, ó, nos meus depósitos, eu vou assim, são várias unidades, eu não vou falar para ninguém assim, eu vou visitar o depósito tal amanhã, etc. Eu vou lá, etc., e dou uma volta. E quer ver uma pessoa chata? Sou eu, principalmente com sujeira. Até uma poeira, assim, num porta-pallet. O pessoal sabe da minha empresa, sabe? Eu não gosto de papel colado assim, papel. Se é para ter um negócio ali, manda fazer uma plaquinha bonitinha. Não gosto de papel colado nunca. Olha, então, a sua diretora de qualidade está pedindo a palavra para complementar. Adriana, pode abrir a câmera se quiser. Fala aí. Oi, pessoal, boa noite. Oi, boa noite, Adriana. Eu só queria dizer que realmente é isso mesmo, viu? Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, muito orgulho de fazer parte dessa equipe. E o Roberto é isso mesmo, gente. Eu nunca vi uma pessoa tão entusiasta e que participa e que apoia a gente. Qualidade só consegue existir quando um CEO, um presidente, compra essa ideia. É isso mesmo. O pessoal que queria uma dica de como conseguir fazer investimento, é isso. Envolva seu CEO. Tenha um presidente junto com você, como graças a Deus a gente tem. E olha só, o erro dessa minha diretora dirigindo e falando ao celular. Como é que eu posso... Como eu sabia que você ia brigar, você pode ver que todos os carros estão passando e eu estacionei para falar... ok. Tá. Estou Quer uma pessoa chata em tudo? Sou eu, por isso que ela sabe disso. Você tem razão, estou vendo os carros passando. Ok. Exatamente. Valeu, Adri, é isso mesmo. Obrigada, ótimo. Adriana. Tá. Muito bom. Bem, agora na minha sequência tem o professor Humberto Zardo. Salve, professor Humberto Zardo. Você não quer fazer você mesmo a sua pergunta? Professor Humberto Zardo, ele é professor na área de qualidade, tem uma ampla experiência e ele é nosso docente lá de Irvine, Califórnia, que inclusive ele está lá agora. Ele mora lá há mais de 20 anos, né, professor? Boa noite, pessoal. Prazer em conhecer virtualmente o Roberto. Obrigado, eu é que agradeço. Eu sou um curioso e vejo que, eu diria, na sua apresentação, eu cheguei no final, infelizmente, eu estava em Los Angeles hoje, resolvendo um tema lá com o nosso consulado, mas consegui chegar a tempo de pegar aqui a parte da bênção final e as perguntas. Então, eu cheguei na hora de comer os donuts na saída da igreja. Mas vamos lá. Eu gostei de uma frase que você falou, estar sempre preparado, tem que estar pronto todo dia para as auditorias. Isso tem sido realmente o tema que nós temos desenvolvido aí nas nossas conversas com o pessoal, os alunos da Racine. Então, todo dia você tem que estar preparado, né? Eu faço a conversão com as virgens do Evangelho, que tinha a garrafinha de óleo e uma extra, just in case, né? Porque e as loucas chegaram lá, mas sem óleo. Então, está preparado todo santo dia. Mas eu tenho duas perguntas específicas dentro da sua área. Uma é sobre a parte da... você trabalha, talvez, com uma gama muito grande de produtos, e você mencionou dos processos do Brasil de nacionalizar o produto, ter que fazer, às vezes, a amostragem e tal e coisa. Eu gostaria de saber como é que está evoluindo o que a gente chama de liberação paramétrica. Ou seja, vem acompanhado de uma documentação, uma inspeção, como mesmo você tem o seu sistema de filmagem do processo,
de um pedido de um paciente que pudesse vir juntamente com o material que agilizasse o processo alfandegário, porque abrindo a embalagem, muitas vezes você acaba destruindo o produto, o risco de contaminação cruzada. Então, se pudesse comentar sobre isso aí, depois tem uma outra pergunta. Hoje nós estamos passando por uma fase que, nesse momento de pandemia, se algum produto está regulamentado por algumas agências fora do país, está tudo bem mais fácil de você fazer a LI, que é a licença de importação. Obviamente que demais produtos, você tem que ter o registro do produto dentro do Brasil, do medicamento, etc., para estar fazendo a liberação. Daí, o que a gente está também acompanhando é que, a partir do momento que vamos dizer, que se eu tenho uma licença, eu tenho um registro de um medicamento X que é fora do país, eu tenho que registrar dentro da Anvisa, serei o responsável técnico por isso, e daí, ou seja, vai apenas passar por um laboratório meu que ateste e consolide esse lote para me distribuir ou entregar para distribuidores, mas para fazer a colocação desse produto dentro do mercado. Então, isso está sendo evoluído desta forma. O que está acontecendo hoje estão liberados de processos de registros medicamentos que são ligados à necessidade de tipo esses kits de, como que se fala? Diagnóstico. Esses para internação, para anestésicos, etc., está liberado desde que esteja registrado em algum outro país. Estão aceitando até com bulas americanas, por exemplo. Então, para eu poder dispensar isso, basta eu ter o rastreamento do lote para onde foi entregue, para onde foi vendido. Então, está assim no momento. Tá bom. Ok, eu acho que você está se referindo aos kits, aos pacotes. Ok. Mas a minha pergunta era um pouquinho mais do ponto de vista de matérias-primas ou outros produtos que pudessem agilizar o tempo na alfândega. Então, em vez do pessoal, eu sei que às vezes eles tomam amostras, mandam fazer um teste para verificar se é o produto. Tem empresas que mandam uma pequena amostra ao lado, então, para não abrir a embalagem, então eles pegam aquela amostra companheira e mandam analisar. Né? Mas é um tema ainda que aqui a gente chama de liberação paramétrica, quando a gente recebe a informação do fabricante, vem acompanhado como um filme, como no seu caso, que você está falando sobre a distribuição de medicamentos para o paciente. Então, eu não preciso realmente fazer uma inspeção física, eu estou verificando os outros dados, desde que eu já tenho uma pequena história sobre o registro e tal e coisa. Então, isso agilizaria e reduziria riscos. Né? Então, essa era o meu pensamento. Sim, não, professor Humberto, o senhor está certíssimo. É que não é muito nossa área, como envolve mais logística e transporte, então é uma área que é mais dos aduaneiros, etc. A gente só faz mesmo a parte de prestação de serviço. Eu não tenho, na verdade, o conhecimento técnico para poder ajudá-lo nessa resposta. Vale. Agora, a segunda pergunta vai... dois produtos que você distribui, que para mim são muito importantes e que são temperatura e tempo dependentes. Um são as vacinas e o outro é o vinho, né? Que eles dependem de tempo e temperatura. Você não pode me estropiar um vinho deixando na temperatura equivocada. Então, no caso das vacinas, há alguns anos a OMS criou, juntamente com as empresas de tecnologia, um marcador que vai em cada unidade de vacina, que chama o VVM. Então, se a vacina saiu da temperatura, porque você pode ter o melhor carro do mundo de fazer a distribuição, mas chega na farmácia, chega no hospital, na clínica, às vezes eles não têm as condições, ou então a geladeira dele pifa. Com esse marcador, foi possível evitar a perda de muita vacina.
Então, é uma tecnologia que é realmente barata, custa cerca de 6 centavos de dólar cada unidade. Quando se pega uma vacina para o câncer, por exemplo, que tem um preço bastante alto, então, quem sabe, justifica. Mas a gente encontra barreiras sobre isso daí. Então, qual o pensamento hoje sobre cada unidade ter o seu marcador? Não desconheço algum estudo sobre isso aqui. O que ocorre hoje é, quando eu recebo a vacina, o meu carro tem que ter loggers que controle a temperatura e eu tenho que prestar conta dessa temperatura estando comigo e até onde eu entregar, ou seja, em caixas, etc., em ambiente, seja negativo ou seja 2 a 8, enfim, eu tenho que estar com isso documentado e tenho que prestar conta do meu serviço até entregar no ente que vai consumi-la. Eu desconheço alguma coisa ligada nesse momento com relação à vacina propriamente dito. Ótimo. Aí, esse é um tema que eu estou vendo que nós temos aqui entre os participantes outros colegas que participam do grupo aí como é que fala? Da cadeia do frio. Então, eles vão trabalhar nesse sentido, né? Então, é um pensamento nosso, porque eles cobrem muito bem as empresas grandes, como é o seu caso. Agora, quando chega na farmácia, o Cleiton, por exemplo, né? que daqui a pouco o Cleiton vai falar, então, quando chega agora depois no hospital, na clínica, lá na ponta, lá o pessoal descuida, porque nem todo mundo tem as condições, ou as condições que estão lá são precárias, né? Muito obrigado. Concordo plenamente com o senhor, e eu vejo isso, que a gente tem a nossa parte toda, assim, dentro dos critérios, testemunhada pela nossa qualidade aí agora, que nós seguimos a risca. Agora, a gente não pode, infelizmente, responder por a última milha ou coisa parecida do assunto, né? Eu faço a minha parte no melhor possível e tento propagar que isso é importante, né? Obrigado, professor. Antes de passar para a próxima pergunta, só vou colocar o comentário da Rafaela. Ela agradeceu a sua resposta à questão anterior. Ela falou, mais uma vez, obrigada pelos comentários. Como uma mentora disse uma vez, todos os dias a empresa deve viver como se fosse o dia de inspeção da vigilância sanitária. Qualidade deve ser sempre. Eu digo sempre uma coisa, Rafaela, viva, como que é uma frase? Viva todos os dias como se fosse o último da sua vida. Um dia você acerta. Tá certo. Bom, na minha sequência aqui, agora eu tenho o André Laurindo. André, se você quiser falar pelo microfone diretamente, fica à vontade. Eu vou falar aqui. Boa noite a todos. Sou André Laurindo, eu trabalho na Kimberly-Clark. E aí eu sou aluno dessa turma aqui, aprendendo um pouco mais sobre qualidade. É bom agradecer, né, a experiência compartilhada pelo Roberto, a visão dele de negócios, também como a visão de qualidade. A minha pergunta é sobre gerenciamento de risco. A gente sabe que, né, a liderança ela tem que ter uma maturidade e ser imparcial numa tomada de decisão. Como que a empresa, né, que você esclareceu os processos, como que ela faz gerenciamento desses riscos numa tomada de decisão, visando o business e também visando a qualidade do produto final? Obrigado pela pergunta, Laurindo, foi muito importante, porque, como eu disse, assim, as duas abas que eu respeito, assim, sempre assim, está acima de mim, é qualidade e segurança. Dentro da segurança está principalmente o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse conquistado, a pólice de seguros gigantescas que nós temos, exatamente por ter um gerenciamento de risco próprio, que a gente tem bases nossas que espelham uma outra. Nós trouxemos tecnologia de fora do país, de última geração, que nós podemos ter
em todo o nosso depósito não tem um ponto cego, então, ou seja, eu posso pegar assim de manhã, ver assim, por exemplo, num determinado período, deixa eu ver o que o Laurindo fez durante o dia todo. Eu tenho ali um histórico de tudo onde você andou, tudo que você fez dentro da empresa, o tempo todo, quantas vezes foi ali no banheiro, quantas vezes andou para um lado de lá, ou seja, o sistema de câmera muito moderno, que é usado hoje na cidade de Xangai. Nós importamos tudo isso, instalamos para nossas seguranças internas dos nossos depósitos, e tecnologia de rastreamento, de monitoramento de veículos, que tem coisas que a segurança eu sei que tem, mas nem eu sei e não querem que eu nem saiba, para não ser refém do conhecimento da segurança. Tal o zelo que tem por conta de apólices que a gente tem altíssima. Nós transportamos pallets, assim, um pallet que pode custar 20 milhões de reais, assim, de medicamentos. Então, realmente, e nós temos apólices para isso, conquistada com o tempo, e já tivemos tentativas de furtos, graças a Deus, nos últimos 4 anos, todas elas abortadas, as tentativas. Então, ou seja, por uma série de razões, que a nossa área é 24 horas de Natal a Natal, assim, ou seja, 100% focado em nossos caminhões, onde estão com várias tecnologias redundantes. Ou seja, se não é só o rastreador, se tem, por exemplo, vou dar uma hipótese, se botar um jumper para cortar o sinal, daí eles começam a instalar iscas inertes que tem dentro do veículo ou dentro das cargas, que já vão dando monitoramento para dar as prontas respostas para abortar qualquer tentativa de furto. Então, todas as nossas todos foram bem administrada. Eu tenho um diretor de risco que eu não consigo ver a cara dele nunca na empresa, sabe? O cara se esconde, assim, a Adriana sabe disso, porque ele não quer nem ter muito papo com ninguém, por tão ligado com a segurança que ele é. Mas é aquele negócio, como o meu VP fala assim, é um cara que ele não aparece, mas entrega, ou seja, dá solução, ou seja, ele transporta e está com tudo seguro, porque ele está em cima de tudo. Então, são know-how e pronto. Sabe, quando eu estou chegando dentro o motorista me pega, quando eu estou chegando da empresa, assim, antes de chegar, já sabe que eu estou chegando, não, ou seja, meu motorista já tem alguma comunicação, quando está chegando perto da empresa ou perto de uma unidade e tal, ou seja, já sabe que eu estou chegando, até por segurança, enfim, é uma coisa muito interessante que fazem lá. Legal, muito obrigado. Opa, que isso. Obrigado, Laurina. Bem, nós temos aqui entre os alunos vários docentes, né? Como você já viu, né? Temos. Nossa, eu tô emocionado até. Mas lógico que a gente convida, né? Os professores, acho que é uma oportunidade também de estarmos juntos, né? Mas olha, você vai tirar 10, viu? Vou tirar 10. Vai tirar 10. Bom, o Wagner Cross também está falando que ele agradece pela sua apresentação, pelo compartilhamento de tanto conhecimento e experiência. Aí ele diz que tem que se ausentar porque ele vai dar uma outra aula em poucos minutos e por isso ele não pode ficar, né? Okay. Bem, mas deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui depois dele. Bom, pessoal, tem a chance de mais algumas perguntas, se alguém quiser passar. A Josielen pergunta, como funciona, na realidade... Humberto também mandou uma mensagem, aí depois você vê aí a mensagem. Aí ele está na sequência, a partir da mensagem da Josielen. Ela colocou assim, como funciona na realidade da empresa de vocês o controle de temperatura via aéreo? Com loggers dentro das embalagens, ou seja, que vai
tipo, se ela tem uma temperatura controlada, salvo engano, se a gente faz o aéreo, vai com loggers nossos dentro do aéreo, e a gente tem uma área nossa que cuida do aéreo que starta a fazer a embalagem com a garantia do voo saindo. Nós temos uma vantagem muito próxima dessa parte que é refrigerada nossa, que está praticamente em frente ao aeroporto de Guarulhos. Então, a gente tem as reservas de voos, etc., e a gente tem uma movimentação grande, inclusive há de se destacar que no ano passado, quando agravou-se muito a pandemia, teve companhia aérea que sabia que o nosso assunto era saúde mesmo, então, ou seja, tinha sempre a janela preparada para nós para atender o país. Então, há de se destacar isso aí de companhia aérea que realmente deu esta participação para nós, independente de custo, etc., estava lá, assim, o seguinte, prioridade saúde. E hoje a gente tem pessoal nosso que cuida do aéreo, que sabe, tanto aqui como no Rio Embarques, que a hora que tem que ir para que a gente prepare a embalagem com os seus elementos de temperatura criada lá, que é destacada pelo fabricante, etc., que é a qualidade nossa, que é a farma nossa, que prepara essas embalagens para ir num tempo que é necessário, seja 24, 48 ou 72 horas. Tem embalagens para 72 horas também, que a gente tem mesmo e utiliza-se para o aéreo. Então, nós até temos assim, quando nós embarcamos os produtos nossos, nós destacamos com um plástico colorido, tipo assim, um azul, para que na companhia aérea também tenha uma ou seja, além do isopor, que tenha na companhia aérea um destaque especial para isso. Nós fizemos também uma época assim, uma parceria com a companhia aérea, que a gente tinha caixa pallet que era montada e desmontada, que a gente montava essas caixas pallets e depois ela trazia de volta as caixas pallets, né? Então, para os produtos que não precisavam de tanto problema de temperatura, mas também não fosse tão fracionado. Bacana. Bem, muito bom. Gente, olha, só tem mais uma pergunta para mim aqui, e é do Humberto Zardo, sobre investimento. Zardo, você quer fazer diretamente a pergunta? Eu quero fazer, mas antes, eu acho, para ajudar o Roberto, talvez a pergunta que a Josiellen fez pudesse... o Roberto podia falar um pouquinho sobre o uso de containers ativos em companhias aéreas. Tem empresas que têm containers que eles já têm o próprio refrigerador, eles levam para a sua empresa, você carrega o produto, o caminhão tem uma fonte de energia que mantém a temperatura, e dentro do avião, não sei se você já usa esse sistema, se pudesse comentar um pouquinho antes de eu fazer minha pergunta. Não, eu sei qual é esse sistema, a gente não utiliza esse sistema porque a volumetria, quando vai nessas cargas que são de temperatura refrigerada, são volumes menores, não compensa os containers, então a gente já vai direcionado e nas pontas a gente tem, sim, o nosso pessoal que pega e retira, mas eles já vão, nesse caso, não vão em carros refrigerados na distribuição, vão em caixas já com a distância normalmente 12 horas, 24 horas, e vai muito tranquilo para operar dentro do Brasil. Não há volumetria para me colocar no container. Valeu. Ok. A minha pergunta, eu vejo que você realmente é uma pessoa diferenciada, você faz parte do pico da pirâmide, e oxalá outros empresários no Brasil escutassem essa sua conversa. Nas empresas, a gente faz investimentos todos os anos, geralmente a gente divide os investimentos em 3 áreas principais. Um é qualidade, o outro é segurança patrimonial e o outro é melhoria contínua. Você faz os 3. Eu acho que muita gente estaria interessado aqui para ter uma ideia
qual é o percentual do seu lucro líquido, ou lucro bruto, que a RV Imola investe, então, em qualidade, em segurança patrimonial e melhoria contínua, aproximadamente? Do lucro, a gente coloca 30% para melhoria contínua, qualidade e segurança, sempre. Isso aí já é destacado anualmente no nosso orçamento, 30% para dividir nessas áreas. Então, aí a colega fez a pergunta sobre o retorno de investimento, são 3 anos. Você coloca 30% em 3 anos você cobriu o investimento, não é verdade? Tem que ser. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Humberto. Bem, nós temos aqui uma pergunta do Cleiton Mangini, ele é nosso docente, também coordenador do curso de pós-graduação em logística farmacêutica. Cleiton, se você quiser fazer a pergunta diretamente pelo vídeo. É que eu não sei se ele está com áudio e vídeo disponível. Ah, sim. Tá aí, Cleiton. Prazer. Tudo bem, Roberto? Bem, muito prazer, Cleiton. Muito prazer. Bom, minha pergunta foi para você contar um segredo para a gente. Como que você consegue atender tão bem os clientes da área hospitalar? Se você puder contar algum case aí que você tenha recentemente, agradeço. Como atender tão bem, ou seja, a gente aquele negócio muito importante, seja tudo que a gente faz, a gente não nasce aprendendo. Eu vou lhe dizer uma coisa, Cleiton, eu foquei muito nesse assunto da logística hospitalar, e eu via, e eu bati muito nessa tecla há muito tempo, mas eu via que o meu maior concorrente na logística hospitalar era o meu próprio cliente, era o próprio hospital, porque ele tinha um receio de transferir coisas tão importantes para ele, que é os medicamentos, que chega a representar perto de 30% do custo ou receita, sei lá, do hospital, transferir isso para um terceiro e ter ali aquilo, como que se fala, na hora, como foi. Então, nós tivemos uma oportunidade de aprender isso, principalmente com a área pública, em primeiro lugar. E daí, se você acha, a gente começa a pensar, a área pública, ou seja, é mais deficiente, não é nada disso. Depois que nós fomos ver em hospitais privados, que a gente chegou a uma consideração de... Vocês conhecem o FIFO e FEFO, etc., mas nesses locais existe o PAPS. Primeiro que acha, primeiro que sai. Ou seja, eles não pegam o medicamento que tem que ser, ou seja, pela validade, etc., expiração, não. Então, ou seja, o medicamento vai pegando de repente, pronto. Ou seja, venceu outros medicamentos. Então, nós começamos a mostrar isso, perdas, e se colocarmos como responsáveis, que a gente, nosso sistema hoje indica para o dono do hospital, para assim, ou seja, a curva de consumo, o medicamento, para que a hora que ele tem que repor, ou seja, e eu estou ali controlando lote e validade. Então, ou seja, ali não há o risco de perda, eu que assumo em caso de perder por validade ou coisa parecida. Então, nós temos cases assim, excelente, que o hospital tinha que ter um estoque em valor por conta desses medicamentos, um valor alto, e o nosso case é diminuir esse valor empregado para que ele tenha assim o ressuprimento seja semanal nos nossos depósitos, e os nossos carros vão diariamente nos hospitais entregar diariamente no horário X tudo que está sendo consumido dentro do hospital, e com equipes nossas que está lá, e tudo sistemicamente. Então,
e nós fomos aprendendo como o nosso sistema é próprio e evolutivo cada vez mais, que, como eu falei, é um RP, porque cuida da área fiscal, cuida da entrada, saída das caixas unitarizadas, etc. Então, a gente tem um controle e outra, totalmente validado. A validação dele foi 100% validado por órgãos, até pela Anvisa e pelo FDA também foi já organizado. E, óbvio que ele não para, a gente está incluindo agora um TMS, ou seja, ele está esticando para o TMS, faz fiscal nosso, faz contábil, faz cobrança, faz faturamento, faz tudo. Então, tudo que se usa dentro de hospital, que a gente tem, que entre hospitais e motos para levar isso, aquilo, ou seja, está tudo controlado e é um case de sucesso que a gente não tem. Nós temos hoje o maior, talvez, hospital da América Latina, que é a Beneficência Portuguesa, e nós fazemos toda a administração hospitalar deles, totalmente, e evoluindo cada vez mais, lá até com unitarização, com tudo. Time no hospital, depósito. Agora, começou com papel higiênico, sabe? Primeiro vai indo aos pouquinhos, né? Ou seja, daí até saberem que a gente é capaz e fazem os inventários com KPMG, etc., tal, a cada 6 meses, assim. O negócio é bem sério que está sendo cada vez mais despontado como um grande negócio para nós também e expandindo para vários outros hospitais também, público e privado. Agradeço pela explicação, Roberto. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para o meu amigo Humberto Zardo, para a professora Renata, professor Wagner. Mas Humberto Zardo está com um bigodão bonito, faz tempo que eu não vejo ele. Esse aqui, em vez de usar máscara, eu deixei crescer o bigode, que é a defesa natural, viu, Cleiton? Professor Humberto, esses chinesinhos aí são aqueles de terracota, são? Não, aí atrás de ti? Exatamente. Essa é uma foto tirada lá em Xi'an. Eu tive a felicidade de poder visitar Xi'an e essa foto é minha. Certo? Muito bem, parabéns. Okay. Bom, então agora para fechar, a última pergunta da professora Elaine Manzano. Ela é também farmacêutica, docente aqui do Instituto Racine, e trabalha na área de logística com produtos para a saúde. Elaine, você quer fazer a sua pergunta você diretamente? Eu sempre pergunto antes, porque às vezes a pessoa pode estar sem áudio, né? Ela perguntou o seguinte, porque ela chegou um pouquinho atrasada, ela não pegou o começo, né? Então, para a gente fechar, eu acho que a pergunta é pertinente para a gente poder fechar. Como você avalia como que você está com relação à exigência dessa última resolução, essa famosa 430 de 2000, né? Que mexeu com o sono de tanta gente. Como você posiciona a RV Imola hoje no atendimento desses requisitos? Eu vou lhe falar, como eu estava dizendo, eu participei de reuniões, assim, da nossa classe sindical de operadores de logística, assim, eu estava lá e estava, não, porque não pode, a gente tem que pedir mais prazo, tem que pedir mais não sei o quê, etc. E eu estava ali, assim, daí alguém falou assim, o Roberto está quieto é porque ele já tem tudo isso aí, eu acho que ele que defendeu a vida toda esse troço aí, ou seja, falando de mim. Então, que eles sabem que, eu falei assim, desculpe, o problema não é esse, o problema é que, independente da portaria, eu já vi, ou seja, e dela entrar em vigor, muitos órgãos que são públicos já estavam exigindo isso de mim. Então, ou seja, eu me adaptei, porque isso mais cedo ou mais tarde ia entrar em vigor. Então, ou seja, eu tinha que entrar. E esses meus clientes estavam já me cobrando que eu começasse a fazer isso. Então, foi muitos investimentos em depósitos, em caminhões, mas a gente está, salvo engano, assim, ou seja, praticamente dentro do atendimento. Estamos abrindo uma nova unidade agora no Pará,
mas entrando dentro da toda a portaria, caminhões, ou seja, a gente já sabe que é o seguinte, trabalhamos 100% com saúde. É muito difícil, e isso é um diferencial, empresas outras que trabalham com outros tipos de produtos e têm uma parte de farma, é um problema crucial para eles, realmente, porque não é o principal negócio deles. Agora, o meu é 100% negócio saúde. É diferente de outros operadores que têm uma variação, que tem eletrônico, que tem alimento, etc. E tal. Então, o meu caso não é 100% farma, tem que estar assim. Então, pronto, eu me vejo assim, diria para você, confortável e, eu falei ainda há pouco, é um diferencial de barreira. Então, ou seja, a gente está assim, a gente passa quem entra dentro das nossas unidades assim, ou seja, já vê que a gente está totalmente preparado, não é muita coisa a fazer, é isso. Bom. Olha, Roberto, vamos nos encaminhando para o final. Lembrando a todos que essa apresentação, dentro de alguns dias, estará disponível no YouTube. Nós vamos colocar lá. E aí vocês podem recomendar para alguém que vocês queiram, ou quem teve que entrar um pouquinho mais tarde, né, ou sair um pouco antes, sabe que vai ter como assistir novamente. Olha, Roberto, você mostrou uma coisa muito importante para nós. É possível, né? É possível. E quando o dono quer, tem qualidade. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e é fato, e a gente agradece muito por você mostrar isso, porque às vezes a gente fala certas coisas nas aulas, cita algumas empresas que têm casos de sucesso e exemplares, mas às vezes algum aluno fica, mas eu não sei, a minha realidade é tão diferente, eu acho que isso não existe, tudo. Então, foi pensando nisso que eu falei, não, eu vou trazer alguém que fala que dá para fazer assim, né? E aí a gente começa o curso de auditoria, garantia da qualidade e vigilância sanitária em alto estilo. Gente, olha, o padrão está aqui em cima, eu quero ver a gente conseguir manter isso, né? E mais, acho que a gente sair motivado para levar essa mensagem no trabalho da gente, né? E quem sabe a gente aprende a convencer os gestores ao longo do tempo, e a gente achar criatividade para fazer isso, para poder incentivar outros, né? Muito obrigado a todos. Peço desculpas se eu não pude, como disse, eu não sou um palestrante, ou seja, eu só estou dizendo um pouco do que nós somos, e é uma honra muito grande poder abrir esse curso e estar aqui com vocês, eu contando um pouco da minha história, a você, Lídia, ao Quintão, então, ou seja, a todos que participaram e que vão ouvir isso daí, ou seja, que eu possa estar ajudando alguma coisa, e tem aí o convite para conhecer até o Quintão, ver lá de novo como é que está agora, é outra RV também, então, ver unidades nossas que a gente está focado na qualidade sempre lá, ou seja, não pode ter desvios, assim, padrões, nada, porque é não conformidade interna e tudo mais. Muito obrigado a todos aí, ó. Muito honrado em estar podendo falar um pouco para tanta gente tão ilustre como são vocês aí, viu? Lídia, deixa eu só dar uma palavrinha de agradecimento aí, e mais que isso, meus parabéns, Roberto, meus parabéns, porque começou com uma exposição, uma apresentação do PowerPoint, você discorreu aí, e depois o bate-bola que se estabeleceu, riquíssimo, com a participação dos nossos docentes aí, abraço ao Wilson, ao Zardo, ao Cleiton e aos demais que participaram. E alguns alunos também, né? Senti falta de ter mais alunos fazendo pergunta aí, porque realmente o que não falta aí é vivência, experiência, conhecimento, né? E o Roberto foi muito feliz nas suas colocações, apresentou de uma maneira super acessível, super inteligível para todos nós, e agora
A gente falava lá no começo da Racine, era muito comum a gente receber algumas perguntas, o pessoal perguntando quem que aproveita melhor essas aulas desse tipo, que esses momentos como esse. Aquele que não sabe nada, que está chegando agora, ou aquele que já tem vivência? E, com o tempo, eu cheguei à seguinte conclusão. Aquele que não sabe nada, eu não sou nenhum expert em logística na área de saúde, em cadeia fria, essas coisas, eu já peguei um geralzão da coisa. Né? Eu tenho certeza que o Cleiton, por exemplo, né, o Zardo, o Wilson, eles já pegaram detalhes, né? Eles já tiveram uma outra leitura, eles já enxergaram a RD Imola, né? E o empresário Roberto Vilela com algumas características que eu estou enxergando no geralzão e eles já conseguiram ver no detalhe. E eu espero que dentro dos alunos tenha esse espectro, né, de percepção, que cada um deles tenha tido o melhor aproveitamento. Alguns mais detalhado, outros mais genéricos, né, mais generalizados, mas que todos, eu tenho certeza, puderam desfrutar e aproveitar do seu conhecimento, do seu carisma, do seu tempo, da sua disponibilidade. E aqui o meu agradecimento pessoal a todos vocês. E especial ao meu amigo Roberto Vilela. Parabéns, Roberto. Obrigado. Roberto, você está recebendo muitos parabéns dos alunos, todos os participantes, e só vou fazer um último comentário. A Nayara, ela colocou assim, excelente apresentação, muito obrigada, Roberto, por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Nayara, se me permite, eu vou fazer apenas um ajuste na sua frase. Acho que você não compartilhou conhecimento, você compartilhou as suas entregas, que é mais do que conhecimento. Só conhecer não adianta, a gente tem que fazer. E você mostrou que fez, que faz. É isso aí. Eu diria que na época minha eu não teria um curso assim como vocês têm para me poder aprender. Então, eu sempre fui aprendendo, vivendo mesmo, né? E o que eu sei é vida, é vivência, é transmitir um pouco do que eu fiz e por que eu fiz e por que eu estou fazendo e por que eu acredito, entendeu? E eu digo, os empresários têm que ter interesse em fazer, tem que ter. Ou seja, eu tenho interesse. Muito bom. Bom, gente, então vamos encaminhando para o final. Agradeço novamente ao Roberto. Outras oportunidades. Se você quiser falar alguma coisa, você só liga assim, olha, eu estou querendo falar. E a gente já acha um jeito de você falar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada aos docentes que participaram conosco. E aos alunos, eu peço que, a partir de agora, nós vamos sair desse link. Voltamos em 15 minutos, tá? Às 20h35. Voltamos para a segunda parte da aula e, de novo, novamente aos docentes, muito boa noite. E ao professor, e ao Roberto, não tenho palavras, só vou falar boa noite, não tem mais o que dizer. Não, tá, eu vou sair, vou deixá-los também à vontade. Elídia, muito obrigado pelo apoio, até para me ensinar a mexer com esses negócios de PowerPoint aí, de botar. Ou seja, você é ótima. E pronto, viu? Gente, a todos aí, um beijo grande, boa aula e fiquem com Deus, tá? E a frase mais importante, a alegria é a coisa mais séria da vida, nunca esqueçam disso. Valeu, obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.